Trump levará Bolsonaro a papuda se aumentar sanções ao Brasil, dizem ministros do STF. Começou a bravata, pessoal. Aqui, ó, a dura resposta diplomática que Lula avalia contra novas sanções dos Estados Unidos. Se você tem motivação, se você quer ir para os Estados Unidos, quer tirar seu visto ou tá com o visto vencido, veja esse vídeo também, que eu vou estar falando um pouco sobre isso. Tá falando aqui sobre o futuro de Fux, que na verdade foi muito político, mas que na verdade o Lula que tá sendo político, mas tá acusando a Casa Branca. Essa é outra notícia que nós vamos ver agora, mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like. Não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. Então vamos lá, vamos começar por aqui. O que acontece? A motivação do Lula tá batendo mais no Trump, a gente sabe que é oriunda ali da China, né? A China, eu vou falar também sobre essas negociações da China com os Estados Unidos, que na verdade o Lula aqui no Brasil, ele tá sendo uma espécie de marionete, tanto da China como também da esquerda da União Europeia, da Europa, né? Então, o que ele tá dizendo? Ele tá, vocês sabem, né? A Mônica Bergamo, vamos dizer, é uma espécie de intérprete, correspondente, né, dos ministros do STF. A gente sabe ali que esses ministros, na verdade, são Alexandre de Moraes, né, e provavelmente o Gilmar Mendes ou o Barroso, esse pessoal ali que tá mais focado nesse negócio ali do Bolsonaro. Então, ela tá dizendo aqui durante a matéria que essas sanções elas vão levar o Bolsonaro mais rápido ao regime fechado. Mas, na verdade, pessoal, o Trump, ele tá fazendo esse negócio todo de forma mais política, e essa é a parte ruim que o Lula tá falando, mas na verdade porque ele sabe que a motivação toda disso aí é política. Vocês viram que no momento do voto do Moraes, aliás, nem do Moraes, nem da Carmen Lúcia, o Moraes colocou um vídeo do Bolsonaro falando um monte de coisas, criticando o Alexandre de Moraes, porque hoje em dia você não pode criticar nada no STF, nada. Eles são os 11 magníficos, né? Ninguém pode falar nada, por causa que se estiver falando qualquer coisa, não, aí eles são os deuses do Olimpo ali do judiciário, mas que na verdade qualquer pessoa pode criticar sim, e nós só estamos numa democracia exatamente porque nós temos esse direito, se é que nós estamos realmente ainda numa democracia. Passando aqui, ele vai dizer aqui, ó, agora para você que vai tirar visto, vamos lá, a dura resposta diplomática que Lula avalia contra novas sanções. Diante da perspectiva do que o governo Trump possa impor novas punições econômicas ao Brasil, depois da condenação de Bolsonaro no STF, o presidente Lula descarta chamar a embaixadora Luísa Maria Viottini de volta de Washington para dar explicações sobre a relação diplomática com Brasília. Seria um gesto grave como comparação. Vale lembrar que o Itamaraty convocou o embaixador brasileiro em Tel Aviv para consultas depois do governo de Israel declarar Lula persona não grata em fevereiro de 2024. Menuca reassumiu o posto. Resumo, o Lula tá querendo acabar com esse negócio de embaixadas aqui por parte dos Estados Unidos, do Brasil, Estados Unidos, Estados Unidos, Brasil. Pra quê? Porque ele acha que isso aqui é uma dura resposta diplomática. E aqui cabe um adendo que eu falo sempre aqui. Todas essas coisas que o Lula está fazendo não prejudicam o Lula diretamente, porque o Lula já tem grana demais, o Lula não tá nem aí. Pode ver que até um dia desse ele tava reclamando. Vocês acham que é fácil ser presidente e ganhar só 42 mil? Pois é, pessoal, porque o Lula já tem grana demais, ele não tá nem aí. Agora, você que tem vontade de tirar visto para os Estados Unidos, você que tá com visto vencido ou tá perto de vencer, cuide para resolver logo sua situação, porque talvez em breve você não consiga mais resolver essa sua situação. Passando aqui, a gente vai ver aqui, ó, voto surpreendente gera críticas e dúvidas sobre o futuro de Luiz Fux, porque eles achavam que o Fux ia votar todos com eles, uma coisa que eles nunca terão, que o Lula tem, mas que o Bolsonaro nunca vai ter. Sabe o que é? Consenso igualitário entre todos os que julgaram o Lula, todos os juízes, sem exceção, que julgaram o Lula desde a primeira instância, não importa, todos condenaram o Lula. Já no STF, o único órgão que foi responsável, né, a única instância que o Bolsonaro foi submetido, não houve, de 5, não houve consenso entre esses 5. Então eles já estão falando que o Fux, ele vai ser isolado, não, o Fux ele vai ser isolado aqui no
no judiciário, ninguém vai querer ter mais amizades com o Fux, mas que na verdade o Fux foi o único que apresentou um voto realmente jurídico, porque é um juiz de carreira, um cara que ele fez concurso, passou, um cara que ele realmente tem experiência, ele estava votando de acordo com a Constituição, não diante dos manés lá que tava falando um monte de coisa. Você vê que no final o negócio tá uma palhaçada tão grande que quando foi lá perto do voto do Zanin virou piada, cara. Alexandre de Moraes fazendo piada, Carmen Lúcia contando história da época em que os processos eram em 2 ou eram 3 salas ali no STF, hoje está tudo digital, totalmente engessado ali no pensamento. Você vê que é um negócio que ela mal falou, né? Que na verdade o Alexandre de Moraes tomou a maior parte do tempo dela, mas foi um negócio tão corrido, porque a pressa deles era de condenar rapidamente Bolsonaro para que Bolsonaro não fosse candidato em 2026. Passando aqui, aí ele vai dizer aqui, ó, a parte que eu tinha falado ainda agora. Motivação da Casa Branca é política, afirma Lula em artigo do The New York Times. Aí aqui, nesse artigo, ele vai falar sobre um monte de coisas, mas no geral é batendo do Trump. Não, o Trump tá fazendo um negócio totalmente político, tá descredibilizando tudo, e como eu falei antes, o Lula tá falando essas coisas porque a motivação do Lula para poder condenar Bolsonaro, sim, foi totalmente política. A prova disso é que quando o Fux manifestou o seu voto, ele mostrou as inconsistências que haviam naquilo. Quando foi no momento dos demais votos, o que falava? Não, o Bolsonaro era o chefe da quadrilha e o Bolsonaro falou essas coisas e tal, então ele é culpado. Mas quando foi na hora do Fux, o Fux de forma sensacional colocou, embasou em vários autores. O Fux também se utilizou das inconsistências que estavam havendo ali entre uma coisa e outra, não batiam as coisas, as informações tinham sido apuradas, falou sobre a falta de tempo da defesa analisar todos aqueles documentos, enfim, falou um monte de coisa que realmente um juiz de verdade poderia fazer para poder julgar da forma correta. E o próprio Alexandre de Moraes reclamou, não, o juiz não pode ser uma samambaia de ficar só observando as coisas, mas é isso que a gente espera de um juiz. E a gente já fez vários vídeos falando sobre isso. Inclusive agora o Lula estuda a legislação para barrar as sanções da Lei Magnitsky. Então assim, no resumo, a Lei Magnitsky ela foi aplicada lá na Europa, e ela estava sendo aplicada a outros países. Se eu não me engano, um desses países era o Irã. E o Irã estava fazendo essas negociações e foram aplicadas no cunho também dos Estados Unidos. O que aconteceu? No geral, resumo da coisa, não conseguiram concretizar isso aí e a Europa voltou a fazer negócio com os Estados Unidos. Você sabe por quê? Porque ninguém quer perder, com exceção deste velho burro aqui, ninguém quer perder negociação com os Estados Unidos. Ninguém quer. Eu não sei nem como é que tá a situação dos bancos. Vou até dar uma olhada para poder fazer vídeo sobre isso. Mas a situação deve estar complicada, viu? Tem muito banqueiro aí que tá arrancando os cabelos da cabeça para poder tentar resolver essa situação. Mas a base que o Lula está querendo tirar aqui é exatamente essa. Não, vamos ver como é que a Europa fez da outra vez, que talvez dê certo aqui no Brasil e vai dar certo. Não dá certo porque ninguém quer perder o mercado norte-americano. Muito fácil, né? A gente diz. Aí, vocês sabem que diante de toda aquela repercussão da perda de vistos de ministros, o Padilha chorando um bocado, não, a gente perdeu o visto, isso é um absurdo e tudo mais. Aí, por convenção da própria ONU, vai haver uma espécie de visto especial, pelo que está sendo falado, que as pessoas só vão poder sair do aeroporto para o hotel, do hotel para a ONU, ou da ONU para o hotel, do hotel de volta para o aeroporto, não vão poder andar nos Estados Unidos, não vão poder fazer absolutamente nada. Então aqui, ó, o Lula prepara viagem para os Estados Unidos em meio à tensão com o governo Trump. Então o Lula ele já está dando as entradas nele, né? Fez esse artigo aqui no The New York Times, pegou também esse momento aí para poder falar. E vocês lembram, né? Por questão da importância que o Lula teve, o Lula não, né? O Brasil, na pessoa do Oswaldo Aranha, se eu não me engano, que deu o voto de Minerva para poder conceder a legitimidade da nação de Israel, o Lula vai discursar primeiro. Então, provavelmente, o que vai acontecer? O Lula vai bater no Trump, né? Porque ele quer isso, né? Ele quer aproveitar
e fazer todo aquele negócio, aquele aparato todo para poder bater no Trump, porque tá muito em evidência esse conflito entre os dois países. Mas vocês sabem quem é que vai discursar depois? Quem vai discursar depois é o próprio Donald Trump. E eu quero ver como é que vai ser esse negócio. Provavelmente vai sair faísca disso aqui, mas o Lula ele vai poder aproveitar bastante o tempo dele para falar as besteiras dele em relação aos Estados Unidos, mas sabendo que logo em seguida o Trump vai descer a lenha nele também, né? Que é uma coisa que é mais do que esperado. Aí, como eu falei, o Lula ele tá sendo fantoche ali da China, da União Europeia, aliás, da esquerda europeia, para poder bater no Trump. Só que, ó, Estados Unidos confirma avanço em acordo com a China para a venda do TikTok, porque a China não é burra. A China vai querer fazer acordo com os Estados Unidos e está fazendo acordos comerciais com os Estados Unidos, porque sabe que não está numa situação muito boa. Eu já fiz vídeo aqui falando sobre isso, sobre esse problema que o Brasil tá se envolvendo e tá querendo bater no Trump e que fazendo negócio com a China, porque na verdade a China tá fazendo negócio com os Estados Unidos, mas mandando o Lula bater no Trump. O que o Lula tá fazendo? Tá fazendo o que a China quer. Mas na verdade, a China tá fazendo negócio com o Trump porque é muito mais benéfico para ela, porque é benéfico para qualquer pessoa fazer negócio com os Estados Unidos. Então, o resumo da coisa é, não adianta bravata, por mais que o Lula fale, queira dar uma resposta, botar artigozinho no Washington Post, New York Times, falando um monte de coisa, mas no geral não tem a menor possibilidade dessas bravatas surtirem efeito. E sim, elas podem surtir efeito, só que negativos para o próprio Brasil, para ele usar como munição no próximo ano, para dizer, não, a dificuldade econômica que a gente tem aqui não é porque eu estou gastando demais, não é porque eu faço uma política fiscal horrível, não, é por conta do Trump. E nesse embalo todo, a gente vai afundando junto com o velho cachaceiro que insiste em continuar dobrando a aposta para prejudicar todos os brasileiros, sem nenhuma exceção, observando apenas o próprio bolso dele. Essa é a verdade.